isso aí, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Obrigado por nos dar o privilégio da sua companhia. Você que toda semana aguarda com muita expectativa o podcast do AbaCast. Queremos cumprimentar a todos que estão sempre ligadinhos no nosso canal aqui no YouTube. E eu quero já aproveitar esse momento de abertura para lembrar a você que ainda não é inscrito no canal, dá aí o teu like no nosso vídeo e também indica o nosso canal para outras pessoas, né? Nós trazemos aqui sempre bons conteúdos para a sua reflexão e também os nossos cultos que são transmitidos ao vivo todos os domingos a partir das 18 horas. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família em nome de Jesus. Vamos lá para mais um AbaCast e hoje nós temos aqui sempre a companhia dos nossos queridos interlocutores aqui, que estão sempre ligados, né? Já preparamos a mesa, o banquete já está posto, queremos compartilhar com você agora uma porção poderosa da palavra de Deus e o tema hoje é: Deus não é fiel a você. Glória a Deus. Esse é o tema de hoje. Pastor Anderson Vital, graça e paz. Paz e graça a todos, bom dia, que bênção, né? A gente poder estar mais uma vez juntos para poder compartilharmos, aprendermos, crescermos, multiplicar nossos conhecimentos e entender que nós não podemos exigir nada de Deus, mas sim nós darmos tudo o que temos para Ele, por completo. Então, o Senhor Deus, Ele é fiel à palavra dEle nas nossas vidas, não é isso? Versículo, automóvel. Hoje ele está empolgado aqui com a V7, né? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. V7 que está chegando aí com força total aqui em Caruaru. Deus é bom. Jesus. Querido Naldo, graça e paz. Graça e paz, pastor. Graça e paz, irmãos. Graça e paz você que está nos assistindo, né? Bom estar aqui mais uma vez, né? Para a gente juntos glorificar o nome do Senhor, né? Aquele que é o autor de tudo, né? Então, nós hoje vamos aqui, nesse momento de mesa, ter esse privilégio de, né, mais uma vez, construir aqui o entendimento do que a palavra, na verdade, nos ensina a respeito disso. Deus, Ele é fiel a Ele. Né? E com essa fidelidade a Ele, nós somos abençoados, alcançados. Glória né? a Deus. Somos revestidos por Ele. Vai ser um privilégio estar junto com vocês aqui, mais uma vez, desenvolvendo um entendimento. Amém, Ítalo. Amém, meu pastor. Paz a todos de casa aí que estão nos assistindo. É uma honra sempre sentar à mesa com esses homens de Deus aqui para conversarmos sobre assunto do reino dos céus, né? E principalmente um assunto tão importante, meu pastor. Deus não é fiel a você. A princípio, as pessoas, quando escutarem isso, vão chocar um pouco, né? Mas fique até o final, né? Que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Principalmente pessoas acostumadas com frases de efeito, né? Que amam. Na verdade, existem pessoas que, na verdade, elas gostam de serem enganadas, né? Elas se sentem até bem. Então, assim, é importante que a gente possa, juntos aqui, construir isso e fazer que você entenda que, de fato, o reino dos céus ele é movido por princípios. Deus estabeleceu regras e princípios na sua palavra, né? Alguns ele até aceita, como aceitou com Moisés ali um bate-papo, né? Isso. Nós vemos ali que Moisés em algum momento aconselhou a Deus em relação ao que Deus queria decidir sobre o povo. Na sua intercessão. Né? Mas na grande maioria de todo o contexto bíblico, você vai ver que Deus estabeleceu regras e princípios e muitos deles são literalmente irrevogáveis. E por isso ele rege, aliás, e com isso ele rege toda a sua criação. E gostaria que você entendesse que ele é o Criador. E por ser isso, ele é o detentor, né, da criação. É dele. É dele. Quem mais quiser tomar posse disso ou usar isso de forma imprópria, aí é uma questão de interpretação e problema dessa pessoa que queira. Você simplesmente está querendo se apropriar de algo que não é seu, né? E Deus é tão resolvido na sua identidade de Deus que Ele não pede conselho, não pede favor. Simplesmente estabelece, criou, estabeleceu
rege por princípios, e ainda ele é tão certo de quem ele é e do que ele representa, que ele ainda disse, olha, escolha o que você quer, qual caminho você quer. Porque Deus não tem, na verdade, queridos, adversário. Se você pensa que existe uma guerra intergaláctica entre o diabo e Deus, você está redondamente enganado. Deus não tem adversários, né? Então, que você possa entender isso, pois o seu poder, a sua soberania permanecem intactos em toda a história da humanidade. Me mostre apenas um que se levantou contra ele e permaneceu de pé. Ou que conseguiu vencê-lo. Então a gente vai construir algo aqui, porque nós temos hoje, queridos, algo que já está sendo tema de muitos debates, de muitos podcasts, né? Que é a cultura do eu, cultuar o eu. Né? Essa nossa geração está estridente nisso, né? O culto ao eu. Isso em todos os aspectos. Nós tivemos aqui um podcast, tem sido um sucesso aí de visualização. Perfeitamente. Né? Altares de carne. Isso. Né? Foi muito bom esse podcast, está aí à sua disposição. Repercutindo bem. E o tema saiu num cuscuz, né? Foi. Isso é assim. Isso aí, pastor. Está aí à sua disposição no nosso canal, esse é um dos nossos episódios, né? Altares de carne. Então, a gente vai tocar um pouco mais sobre isso aqui, porque é o que as pessoas hoje, né, estão mais assim, preocupadas apenas consigo mesmo. Né? E aí, de repente, a coisa começa a não se sair como a pessoa planejou, porque a própria Bíblia diz que o homem planeja, o homem sonha, planeja, faz toda a sua... Mas a resposta vem de Deus. E quando diz a resposta vem de Deus, não é assim que Deus... Ele já respondeu, na verdade. O que você precisava era só ter o cuidado de... Meditar. Pai, qual é a tua vontade? Porque geralmente, Ítalo, as pessoas deixam para consultar a Deus quando dá errado. Deu errado. Aí tem gente que até ele diz assim, o que Deus quer comigo, meu? O que eu não estou entendendo? Não é? Era para você, antes de começar o projeto, antes de intentar fazer, você já ir consultá-lo. Senhor, o que o Senhor pensa sobre isso? É a tua vontade? É o momento? Que aí, de fato, você vai estar realmente dando importância ao que Deus quer que você faça. Quando você consulta Ele depois, você não quer saber o que Ele queria a respeito daquela situação. Perfeitamente. Você não está nem aí. Verdade. Então, nessa linha de raciocínio que a gente vai aqui no nosso podcast hoje, só lembrando e refrescando a sua memória, Deus não é fiel a você, tá? Isso. Vamos começar com o texto aí, Naldo. Amém. Nós temos hoje aqui, a catucheira está cheia hoje. Tá carregada. Verdade, pastor. E o texto hoje que nós escolhemos, né, decidimos aqui para tratar sobre essa questão, é o texto que está lá em 2 Timóteo, né, capítulo 2, versículo 13, né, do capítulo 2 de 2ª carta a Timóteo. Paulo vai dizer assim, mas se somos infiéis, ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Hoje o tema aqui proposto é Deus não é fiel a você. O tema proposto hoje é para falarmos um pouco de um dos atributos divinos, né? De um dos atributos de Deus, que é a fidelidade, né? É algo do caráter de Deus, a fidelidade. Então a Bíblia em si ela é repleta, né, de textos, né, que demonstram isso. Então, a primeira coisa que a gente vê, como estamos aqui dialogando, é sobre isso, né? Que o texto aqui, às vezes as pessoas, né, pastor Anderson, pastor Clécio e Ítalo, muitas vezes as pessoas têm uma interpretação errônea desse versículo, um entendimento, né, que a gente dialogou sobre isso, é que, não, mesmo que eu seja infiel, Deus permanece fiel. E a interpretação é, não, eu mesmo falhando, Ele vai me abençoar. E é um erro de interpretação. É um erro de interpretação. Ele permanece fiel à sua, né, palavra. Aqui o texto está exaltando a fidelidade de Deus, um dos atributos dele, fidelidade. Então o texto está dizendo assim, o homem ele é tendencioso a falhar, a não cumprir com seus contratos, a não cumprir com a sua palavra, mas Deus não. Toda palavra, todo decreto de Deus,
Ele vela por ela. É a fidelidade. Então, dentro da fidelidade de Deus, aí muda. Deus não é fiel ao homem, mas Ele é fiel a Ele mesmo e a tudo que prometeu. E quando nós temos essa compreensão bíblica, que a palavra são chaves para que a gente abra portas, e aí quando a gente começa a ter essa compreensão, a tendência é nós honrarmos aquele que é digno de ser honrado por sua fidelidade e alcançar as bênçãos que ele tem. Então, o texto hoje para a gente desenvolver, como bem disse, é 2 Timóteo 13, né? Desculpa, 2, versículo 13. Mas se somos infiéis, ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A si mesmo. Isso aí, pastor. Não é negar a pessoa, mas a si mesmo, a sua palavra, os seus princípios. Seus princípios. A parte C do versículo já se remete para ele, né? Isso. Esse negar-se a si mesmo já finca a bandeira no que nós já estamos dizendo que é fiel à palavra dele, o seu caráter, né? Tudo que diz respeito a toda a pessoa, né? Interna, externa, criatória, unigênita de Deus, tudo que diz respeito a ele. Então, não há consignação com a criatura, tá entendendo? Isso. Não há consignação com a sua execução, mas sim pelo que ele é. Você vê que fala da sua natureza, né? Negar-se a si mesmo, já é algo que vai implodir dentro, então ele lança para ele. Então, sou eu. Se eu falei, eu vou cumprir a minha palavra. Ela é inegável, imutável, né? Intransponível, ela não tem negociação. Depois, uma vez que sai, Deus vai honrar com ela. Mas a gente confunde por conta de tantas coisas que estava vendo, e hoje o pastor falou algo tremendo aí, né? A cultura do eu. Existe uma teologia para isso, tá? Estou tentando me lembrar o nome agora, estou pesquisando aqui, mas tem uma seita que a pessoa ela tem que cultuar ela mesma, tem uma seita para isso. Tá certo que a pessoa ela vai entrar em um estado de um cosmo com a natureza tal, para ela poder criar um altar interno dentro dela e ela mesmo se cultuar, ela mesmo. Mas nós podemos classificar como egocentrismo. Egocentrismo. Então o que acontece nessa cultura de hoje, na atualidade, as pessoas elas estão atribuindo tudo e é um tudo de uma maneira abrangente. A palavra de Deus, a Bíblia, o culto na igreja, o louvor, toda uma ação. Não, vamos fazer tudo para fulano, vamos fazer para ciclano. Tudo que nós falamos de louvor agora, nós temos louvor, né? Pessoas que cantam dizendo, tu és fiel a mim. É o que mais tem, né? É nos louvores. Fiel à palavra dele, e por você estar alinhado à palavra dele, aí sim as bênçãos vão te seguir. Quando você está em obediência à palavra e é fiel à palavra, é impossível não ser abençoado. Olha o louvor que eu lembrei agora, pastor. Vê que coisa. Vê, a gente está na dimensão da palavra, né? Isso. Aquele que diz assim, ó. Tu és fiel, Senhor. Tá pensando nele Eu agora. sei que... Vê o final desse trecho. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel. Eu sei que tu és fiel. Apesar... E ainda que eu... permaneces assim. Olha o final. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Só que aí, meu Deus, não vamos aqui anular. Não. Você que está nos assistindo, calma. A gente só estamos aqui. Só precisa trocar o final. Em vez de você dizer fiel a mim, você fala fiel a ti. Pronto. Fiel a tua palavra. Se olhar o que você... Aí você vê, né? É um detalhe. E aí, pastor, como o senhor recitou esse hino, o enredo do hino está dizendo que é ele certo. que é fiel, tá certo? Isso. O final é que final introduz é o que- homem. Fiel a mim. Veja a sutileza disso, né? Isso. Fiel a mim. E aí a gente não veio aqui, né, crucificar os hinos e tal, mas trazer uma direção, Uma noção da realidade. né, da atual, né? realidade, né, que a Bíblia diz que em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo. Em obediência a isso. Na A gente pessoa dele. Até porque Jesus como homem, Naldo, Jesus como homem, ele foi irrestritamente fiel ao que estava escrito. Ele mesmo disse. Ele mesmo disse. Isso foi algo que Jesus injetou nos discípulos assim, ó. O Filho do Homem irá conforme está escrito. Jesus estava dizendo com isso, eu não vou arredar um pé, um dedo aqui fora do que foi escrito ao meu respeito, porque Jesus sabia o poder que havia nisso. Se eu for fiel ao Pai em tudo, não tem como dar errado.
Perfeitamente. É isso que ele estava querendo ministrar aos discípulos. E é isso que nós, como filhos de Deus, e temos aqui, amados, temos aqui 66 livros, Deus nos municiou. Agora, se você é uma pessoa que tem dificuldade de ler a Bíblia, dorme lendo a Bíblia, não consegue se concentrar, você consegue concentrar para tudo. Você consegue ter disposição para tudo, menos para ler a Bíblia, então me desculpe, né? Não tem como. A Bíblia diz, conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. Toda a resposta que o ser humano precisa para uma vida boa, próspera e abençoada está na Bíblia. Todos os coaches, mentores que você segue aí na internet, todos eles têm base bíblica. Eles buscam na Bíblia fundamentos de sabedoria, fundamentos de disciplina. Isso. Né? Isso. Tudo que você vê aí de mentoria, tudo que você vai na Bíblia, você encontra. Agora, claro que você precisa se debruçar, você precisa ter tempo, investir tempo nisso para aprender. Que é aquela questão, né? Nós temos, assim, muitos têm essa... E não tá errado você ter essa visão de Deus. Mas você precisa entender que Deus tem sentimento. Ele não é um pedaço de pau que está lá parado, apenas como uma referência de adoração para você. Não, ele se move, ele fala, ele escuta, ele vê. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, basicamente, por nós, assim, você tem uma noção de que Deus não está. Por aí você já tira. Ele não está lá sentado no trono estático a eternidade inteira. Imagina. Então, ele já tinha ficado paralítico, né? No trono sentado ali. Não, ele se movimenta, ele interage, ele conversa. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ele conversa, ele interage. Logicamente que a gente entende que lá no céu existe um lugar que o acesso é restrito, né? Isso. Ali o do Filho tal, do Espírito Santo tal e tudo mais, mas ele é um ser que se move, é um ser que fala. Então, pense comigo, você já parou para perguntar realmente para Deus como ele se sente em relação às decisões que você toma? Qual é o sentimento do Senhor em relação a tudo que você decidiu para a sua vida? Né? Como que você pode querer uma independência sem entender que há um preço a ser pago por essa independência? Eu escolhi não ser independente, tá? Já estou adiantando aqui. Eu escolhi não ser. E aí eu quero, com isso, deixar um gancho seguinte. Veja como é importante o que Deus fala. Quando a serpente chega lá no Éden e vai conversar com Eva, qual é a primeira pergunta que a serpente faz para Eva? Foi o que Deus lhe disse. Isso. Veja. Eu quero saber o que Deus lhe disse em relação a esse ambiente aqui. Veja como é importante. Porque foi quando Eva abriu o que Deus disse para ela, a serpente fez toda aquela armadilha para que Eva comesse e justamente desobedecesse o que Deus estabeleceu como princípio. E aí essa é a primeira abertura aqui para isso, porque lá na frente Jesus fala no capítulo 11 para Marta, apenas lembrando para ela, né? O que foi que eu lhe disse? Versículo 40. O que foi que eu lhe disse, Marta? Isso. Se creres, você verá a glória de Deus. Então não venha me colocar dúvida aqui em nada. Fique com o que eu lhe disse. Então quando a gente fica com o que Deus fala, Amém. não dá errado. Perfeitamente. Eu estava ouvindo essa analogia, essa construção do pensamento que o pastor trouxe, e me lembrei de uma palavra que o pastor citou na mensagem, e aquilo me despertou. Por isso que é bom a gente ouvir, porque desperta, né? Aquilo me despertou e eu fiquei com uma sensação de, rapaz, eu vou mergulhar nisso aqui. Eu achei muito interessante, que o pastor falou que Deus se entristeceu. E eu realmente fazia tempo que eu tinha ouvido essa informação. E realmente, na teontologia, o estudo de Deus, Deus, logia, estudo. A pessoa e obra e o caráter de Deus fala literalmente, pastor, sobre os sentimentos de Deus. Olha aí. Tendo toda a base com o que o pastor está falando. E nos remeteu a uma situação em dois momentos. A primeira, quando Deus, na nossa tradução, passaram 5 para chegar na nossa, a transliteração, diz que e Deus se arrependeu de ter feito o homem. Isso. Mas na original diz e Deus se entristeceu de ter feito o homem.
Aí remete agora para o filho. O único texto que foi ministrado recentemente na igreja sobre Lázaro. Isso. E o único momento na Bíblia, em toda ela, 11:35, Jesus chorou. E o motivo é quando ele olha para a multidão e vê a incredulidade do povo. Esse foi o motivo do choro de Jesus, o Filho de Deus, ele chora por conta da incredulidade. Mais uma vez, a unicidade dos sentimentos. E remetendo para um terceiro momento, que diz que o Espírito Santo ora e geme nas nossas necessidades. Ou seja, o Deus Trino tem sentimento em todas as suas fases, né? E nas três pessoas. Remete literalmente para você ver a importância quando a gente estamos alinhados. E eu fiquei assim maravilhado. Realmente, Deus, ele tem os sentimentos por tudo que ele faz. Aproveitando aqui no sétimo dia, diz assim: e viu Deus que era bom. É uma sensação de quê? De satisfação. Satisfação, bem-estar. Gostei do que eu fiz. Né? Ficou legal, quero... Né? Depois ele descansou, né? E olhou para Adão em determinado momento e disse: não é bom que ele esteja só. Falhei uma adjuntora para que possa compartilhar com ele aí, né? Isso. Então, amados, essa é a construção que nós temos feito aqui e espero que com tudo que nós estamos trazendo aqui para você, você entenda que nós somos nós somos senhores das nossas decisões, mas nos tornaremos, indubitavelmente, reféns e escravos do que escolhemos. Né? Então, assim, não tem problema nenhum de você querer seguir o caminho que você queira, mas o que nós aqui estamos tentando fazer com que você, ou lhe encorajando a buscar mais sobre isso, para que você entenda que tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Proporcionalmente. Não tem como. Tá? A semeadura, ela não tem como. A lei do retorno é irrevogável, inegociável. Então, é importante que você, talvez, que está nos vendo agora, está vendo esse podcast, você comece a refletir mais sobre as decisões que você está para tomar, ou tomou e de repente você pode remediar isso e retroceder, porque assim, existem consequências, queridos, que são reversíveis. Isso. Você pode ir lá consertar, não, olha, houve um equívoco, eu me equivoquei, eu tomei essa decisão errada, me perdoe e tal, conserta. Agora, existem consequências que são irremediáveis. Não tem como consertar. Tá? Pense comigo. Deus chama Jonas para um propósito. Ele desobedece ao que Deus estabeleceu e ele decidiu ir para um outro lado. Só que quando ele toma essa decisão, ele entra dentro de um barco. E nesse barco tinham outras pessoas, outras famílias, tinham outros sonhos, outras direções de vida. Ele não estava só. Outros propósitos. Aí vai e ele causa uma confusão enorme dentro daquele barco. A ponto das pessoas que estavam no barco com ele, que nunca, não sabiam nem de que buraco ele tinha saído, passaram a sofrer consequências por causa da decisão errada de Jonas. Perderam suas bagagens, o barco quase naufraga. Isso. Aí existem pessoas que são, eu até digo, né, irresponsáveis ao ponto de dizerem assim: não, mas Deus quis assim para poder falar com aquelas pessoas no barco. Meu irmão, pelo amor de Deus. Fruto das escolhas. Entendeu? Vamos ser coerentes aqui, vamos interpretar as coisas como elas são. Isso. Tá? Ele meteu aquele povo numa confusão que eles não tinham nada a ver com aquilo. É tanto que o capitão do barco, quando disse: ô dormente, de que povo tu és? O que você está fazendo? Aí, por que você não falou antes? Veja. Então, aquela você tempestade, meteu a gente numa confusão tremenda aqui e estás aí dormindo, que aí mostra realmente a inércia e a irresponsabilidade de alguém que não quer simplesmente obedecer. Perfeitamente. E aí fica incoerente com a interpretação, né? A interpretação que muitos fazem do versículo que temos aplicado aqui de 2 Timóteo é: mas se somos infiéis,
Pronto, e aí? Ele, entretanto, permanece fiel. E aí o pastor Clécio, o pastor Anderson vem tratando aqui das consequências das escolhas da infidelidade. Isso. Porque Deus, ele permanece fiel. E o que acontece? Dentro da sua fidelidade e do que ele estabeleceu, a obediência traz a bênção. A infidelidade traz o quê? O juízo. Então, toda tribulação que aquele povo passa no barco ali é simplesmente pela infidelidade de um homem a um mandamento que Deus tinha dado a ele, uma direção, né? Isso. Então, para desconstruir o entendimento aqui que a gente veio aqui para fazer, né? Realizar essa manhã, esse momento aqui, desculpa, é que mesmo eu sendo infiel, Deus permanece fiel. Sim, ele permanece fiel a ele, a sua palavra. E dentro disso, a minha infidelidade traz consequências. Ou seja, não traz a bênção. Ou seja, o que você está querendo dizer é que a fidelidade de Deus não vai cumprir o que ele falou sobre a sua vida. Isso. Não, também Mas ao que ele estabeleceu, que ele estabeleceu. Exatamente. Olha, Que seja juízo, entendeu? que seja juízo e que seja bênção. Deus deixou pré-estabelecido e ele vai velar pelo que estabeleceu. E a desobediência trai o que para nós? Ananias Né? e Safira, Davi, Saul. Perfeitamente. Então, assim, Todos eles, né? Consequências Deus olha da e diz, olha, desobediência. você está colhendo o que eu deixei pré-estabelecido. O seu ato de desobediência lhe tira da cobertura da bênção. E automaticamente sobre você virá o que eu já pré-estabeleci. E é ali que a gente vai chegar mais na frente, em Deuteronômio 28, que o pastor trouxe também para a gente discutirmos. Mas veja o que é que diz em Deuteronômio 7:9. Diz assim, ó: saberás, portanto, que Yahvé, teu Deus, é o único Deus fiel. Olha aí. O atributo dele. Aí veja o que acontece. Que mantém a aliança e o amor por 1000 gerações. Ele se agrada em abençoar. Ele é amoroso. Em favor, aí olha agora, em favor daqueles que o amam reverentemente e obedecem os seus mandamentos. Olha aí, está Agora, condicionado. Está condicionado. Agora veja o versículo 10. Diz assim: porém, castiga de uma vez os que rejeitam. Ele não demora em retribuir pessoalmente aqueles que o desprezam, aniquilando-os para sempre. Quer dizer, da mesma maneira que Deus é fiel para aplicar a bênção, ele é fiel para aplicar o castigo. Porque ele já pré-estabeleceu. E aí os que estão pensando que o castigo só vem depois... O que vem a cavalo, o que vem... Não, o inferno já é um castigo terrível. Isso. Você já sofre consequência nessa vida, consequências. E o que é pior, muitas vezes tem gente no barco com você que não tem nada a ver Que não com tem o nada a ver. E sofre E às vezes aí... Isso é que é o dó. E aí podemos perguntar assim, qual a tempestade que você está nesse momento? Consequência de uma vida Pode ser inconsequente. consequência de uma vida inconsequente. E nesse momento Foi essa hora que a gente vai dizer aqui. Porque se a gente for analisar numa totalidade, Aleluia. todas as situações de desobediência, ela tem um ponto de partida. Onde nasce a desobediência? Onde que ela surge? E tudo está envolvido dentro da cultura do eu. Quando nós tiramos a soberania de Deus sobre nossa vida, instantaneamente o eu aparece. E aí, eu estava no carro com o pastor uma vez e eu escutei uma frase que ele disse a uma certa pessoa que ele estava conversando, disse: olha, você vai ser senhor das suas decisões e escravo das consequências. Isso. Perfeitamente. Entendeu? Aí a gente fala, mas tudo volta para a cultura do eu. O eu apareceu, automaticamente vai te levar para decisões muitas das vezes errôneas. Então, Por isso que no começo aqui eu disse que eu abri mão da minha independência. perfeitamente. Então nós Não sou concordamos, né? independente. Não é assim, pastores? Nós concordamos que, voltando a falar do texto que nós usamos, que muitos têm feito má interpretação dele. Ainda que eu permaneça infiel,
Todavia, Deus permanece fiel. E olha que frase tão ousada, né? Porque ainda, que a pessoa dissesse assim, ainda que eu seja infiel em algum momento, não, ainda que eu permaneça, quer dizer, eu posso fazer o que eu quiser. Isso. E Deus, é aquela questão que eu digo sempre, você que gosta de romantizar muito, acha que Deus não, do jeito que Ele abençoa, meu irmão, Ele cobra. Isso. Né? Isso. Do jeito que Ele derrama bênçãos sem medidas, as consequências pelo mal que provocamos conscientemente, diga-se de passagem aqui, porque você tira por um princípio até humano, você vai para um tribunal de júri, e aí quando é percebido ali pelo juiz, pelos jurados, que você premeditou aquele crime e executou aquele crime, a sua pena simplesmente dobra. Isso. Por causa da premeditação. Premeditação. Né? Você premeditou, pensou, repensou, articulou e fez realmente sabendo, consciente do que estava fazendo. Então a pena simplesmente dobra. Perfeitamente. Não foi por um impulso do momento, o calor da situação, não. Você premeditou, você foi frio, calculista. Aí você acha que Deus lá do céu também não vai medir isso? Perfeitamente. Sabendo ele tudo antes que tu Aí, fala, meu justamente, irmão, não ele vou vai ser usar da ingênuo nesse fidelidade ponto, né? para aquilo que ele pré-estabeleceu, né? Então, assim, na proporção, quer falar, pastor? Na época um pouco mais remota do nosso início da fé, eu tinha uma frase comigo. Isso aí eu era jovem, tá? Adolescente. Eu tinha uma frase comigo que dizia o seguinte: o amor de Deus, ele é tão grande que mesmo se eu errar, mas ele é misericordioso para me perdoar, então eu vou errar. Isso, olha aí. Premeditadamente. Você está me entendendo? Isso, perfeitamente. Veja como a mente da gente, mais uma Deus vez, me perdoa, cultura do eu, né? o romantismo, Que né, é que a isso gente que a gente envolve tá, na nossa pessoa. discutindo, né? Você está me entendendo? Mais uma vez, porque, não, Deus é amor, Ele me perdoa. Certo, mas dentro desse pensamento sai um jargão. Meu Deus, que Deus me perdoe, mas... Você já viu que você já pede perdão Mas antes? eu vou fazer. Você tá entendendo? Que Deus me perdoe, mas fulano é isso. Que Deus me perdoe, mas que acontece... Não Você fale. já pede perdão antes de fazer. Veja o jargão que ficou. Para você ver como a gente nós, eu falo de uma maneira geral, tá? Nós estamos nos perdendo, nos equivocando por falta de a gente analisar, examinar as escrituras. Olha esse texto aqui. Uma pessoa citou essa semana. Poxa, nenhuma condenação há, varão. Nenhuma condenação há. Eu digo, mas termina o versículo? Para quem está em Cristo Jesus, irmão. Isso. Para quem está em Cristo, é uma parceria. Eu tenho que me consignar a Ele. Porque eu tenho que estar nele. Isso. Porque Deus deixou pré-estabelecido que em Cristo nós Em seríamos, Cristo. né, abençoados. Em Cristo. Seríamos Sempre cobertos. Sempre né? nele. E aí o que acontece? Nele nós alcançamos as bênçãos. Né? E aí o Senhor me faz lembrar de um texto, mas conclua aí que depois eu leio. Não, estamos andando. Vale. E aí um texto que eu lembrei aqui é um texto que está lá em Filipenses, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui, tá? Não, deixa eu olhar aqui. Onde foi que eu coloquei? Eu coloquei tantas coisas aqui para a gente ir desenvolvendo um diálogo, mas... Ó, Filipenses 4,19 diz assim: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. É onde firma. Quer né? dizer, em Cristo nós temos promessas de bênção, que Ele nos supre, né? Filipenses, ainda em Tessalonicenses, diz assim, ó, que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, que eu falava isso na ideia sobre a tricotomia, né? Espírito, né? Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o versículo 24. Aquele que vos chama é fiel, ele também o fará. Dentro da sua fidelidade, ele tem uma proposta para nós de santificação.
dentro da sua fidelidade, ele tem uma proposta para nós de irmos para o céu, na pessoa de Cristo. Né? Então, vai nos tirando esse sentimento narcisista, errôneo, né? de que nós somos o centro. Não, o centro é Deus. O centro é a pessoa de Jesus. E esse atributo de fidelidade a Ele, tão somente nos demonstra, aí é justamente essa situação. Deus quer nos abençoar. Mas o que nos limita a receber a bênção? A desobediência. A desobediência. Porque Ele não pode negar-se. E na desobediência, Deus diz o quê? Que vem sentença sobre nossas vidas. Então, antes de uma bênção, no caminho da desobediência, tem uma sentença. Aí tem um texto aqui de Deuteronômio para me ler agora, isso? sobre isso aí que você acabou de falar, não. Isso aí, pastor. Deuteronômio 28. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno. Olha aí. Veja, A a responsabilidade de guardar e colocar em prática é nosso. É o nosso papel na situação. Nós não somos protagonistas, somos coadjuvantes. Isso aí, pastor. Quando você assume o protagonismo da sua vida, você também assume as As consequências. consequências. Muito bem. Isso Então aí. não me venha agora cobrar de Deus o que você nem pediu a opinião dele para fazer. Eita. Forte, mas necessário. Ou tu entrega teu Isaac, ou tu assume Ismael. Então, quando eu... Decide aí o que tu quer. Então, Ou quando eu entrega canto- Isaac, ou assume Ismael. Então, Exatamente. Então, quando eu canto, mesmo que eu seja infiel, permaneces fiel a mim, a gente tem que rever esse Vamos tipo rever isso aí. de louvor em nossos lábios. Mesmo que não haja peixe no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, Isso. mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Isso, Eu não isso aí. posso retroceder, Meu meu espírito- espírito é de adorador. Agora está certo. Então, te amo, te adoro, Senhor. Aí é um hino de esperança. Exatamente. Porque mesmo que as coisas estejam difíceis, e aí era onde Deus levantava os seus profetas, bem lembrado, né, para quando o povo, e pela sua infidelidade, estava passando por algum cativeiro, uma pressão de inimigos, aí Deus levantava o profeta para consolar e dizer, olha, essa situação nesse momento é de dissabor, mas o seu arrependimento lhe levará para as delícias. E aí lembre, esse Porque no caminho da bênção, a infidelidade traz uma sentença. isso. Tem manditorais. E aí, lembrando, não é isso? Já peguei, viu? Não é isso? Amém. E Né? aí lembrando que o povo estava naquela situação por justamente haver desobedecido a A Deus. Deus. E ele, por ser fiel ao que ele estabeleceu, eles estavam Pastor, colhendo. o senhor já meditou no livro de Juízes, o que é que acontece? No livro de Juízes, do capítulo 1 até o último capítulo. Todos os juízes que Deus levantou ali, juízes, homens, pessoas que Deus levantou, pode ver, Deus levantava um, libertava o povo. O povo saía do cativeiro e entrava para a idolatria. Então Deus tirava a mão, o povo caía de joelhos e se arrependia. Aí Deus levantava um juiz. Isso é no livro de Juízes inteiro, todos, se você pegar. Do primeiro, Raquel, né? Raquel, Sansão, Jefté, todos que você imaginar. Para você ver, pastor, que é a inconsequência do povo. O pastor fala mais uma frase, as frases de pastor, as frases de pancada, né? Deus paga as suas contas. Não, Deus paga as contas que faz, né? Deus paga as contas que faz. Mas Deus não vai livrar a gente da fidelidade dele, por conta da fidelidade dele, livrar a gente das consequências. Ó, Davi, tu é um cara que eu amo, tu é segundo meu coração, agora preste atenção. Nunca mais a espada se apartará da tua casa. Perfeitamente. Perfeito? Que foi você que decidiu. Mas fica tranquilo, estou aqui contigo, vou te E dar lembrando, força. pastor. Você está entendendo? Nunca mais a espada sairá da tua casa. Consequências irreversíveis. Irreversíveis. Porque ele é fiel e ele não pode negar. Não, e analise bem, faça uma análise do relacionamento de Deus pós arrependimento de Davi. Deus declarou, achei um homem segundo o meu coração. Perfeitamente. Se você for analisar, Davi cometeu pecados e atrocidades infinitamente maiores que Saul. Mas qual foi a diferença de um para o outro? A maneira como um se arrependeu e o outro não. Foi o arrependimento. Porque
E o arrependimento sincero, né? Só que é um arrependimento, entenda, porque a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Agora, confessa e deixa, não é confessar e ficar repetindo a mesma Cantando o coisa. hino, mesmo eu sendo Né? fiel, o senhor é fiel. Aí só que Davi, é interessante isso aí. Tá tocando no É Bíblia pura. Então, analise. Então, confessa e deixa. A questão de Davi é que ele confessou e deixou a prática. Ele disse, eu não vou. E o detalhe de Davi é que Davi tinha uma maneira que tocava o coração de Deus. Né? O irmão de Urias mesmo, quando veio, Davi entra ali naquele vilarejo, que eu esqueci o nome agora, o irmão de Urias começa a xingá-lo. Né? Olha, foi esse cara que matou meu irmão, maldito e tal. Aí o capitão de Davi ia arrancar a cabeça do irmão de Urias ali. Davi pegou e disse, guarda a sua espada, você não vai fazer nada. Deus está usando ele para me tratar. Pode deixar ele xingar aí. Consequência. Isso. Eu sou consciente do que eu fiz com o irmão dele. E aí? Pastor, sabe qual era a diferença do altar de Davi para o altar de Saul? É porque o altar de Davi tinha arrependimento e lágrimas sinceras. Olha aí. E o altar de Saul só tinha ignorância, O altar idolatria de Saul era o altar de carne, né? e inconsequência. O altar de Saul era. Porque Saul era um cara egocêntrico. Aproveitando aqui o altar que Cheio ele de levanta, si. pastor, o altar que ele levanta, naquele último dia que Samuel foi, ele levantou o altar para ele. Isso. Altar de carne. Altar de carne. E Davi não. Pode ver no dia do arrependimento, quando o profeta Natan desembrenha mesmo ele, desembrenha ele todo, abre a caixa craniana dele e mostra que ele está errado, que foi ele, pode ver que ele já cai arrependido. Já E ele pensou que ia morrer ali na hora, fulminado. Na hora ele já pediu logo a misericórdia. Mostra que tinha temor, né? Olha, às vezes, sabe o que é que Deus faz, irmão? Forte aí, viu? Pega aí. O irmão aí está atrás da câmera aí, vai dando glória aí também. Olha, Deus manda pastorar, às vezes, um profeta, um homem de Deus, a sua palavra, jogar na nossa cara e dizer o seguinte, ó, bota a tua casa em ordem, porque a palavra de Deus dele vai permanecer sempre fiel. Isso. Agora, para tu aqui, ó, tá encerrado. Aí o cara vai e faz o quê, pastor? Sinceridade. Vira a cara para a parede, vocês sabem do que eu estou falando, né? Pede misericórdia, confessa. Aí na hora o cabo já ia saindo, aí Deus volta lá, o homem agora se arrependeu. O profeta volta e diz, olha, Deus disse que vai te dar mais 15 anos de vida. Para tu se aprumar aí, vai dar mais um tempo para você. Para você ver que a fidelidade de Deus não anula a justiça de Deus. A fidelidade de Deus, ele não pode se anular. Você está entendendo? Negar-se é uma coisa, tá? Anular-se é outra. Deus não se anula. A justiça de Deus, a fidelidade de Deus, a palavra dele sobre o que ele diz ao nosso respeito. Você viu que coisa interessante ali, né? Ó, Existe uma situação tremenda. isso me fez lembrar do Salmo 51:17. Diz assim: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é um coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Senhor. Deus. Então ele também, na sua fidelidade, deixa uma proposta para nós de restauração. Claro. E aí, nosso Deus, ele, como nos ama tanto, sabendo que nós falhamos, e aqui fica esse conselho, é tempo de arrependimento, é tempo de buscar a face do Senhor de novo, é tempo de buscar as bênçãos dele. Então, o que acontece? Dentro da sua proposta, ele é fiel a tudo que prometeu. Lembra que eu li aqui em Tessalonicenses, né, que ele vai conservar nosso espírito, nossa alma e nosso corpo até o dia da vinda do glorioso Deus, da vinda do Senhor Jesus. Então, dentro da proposta de restauração, ele diz, se você se arrepender, contritar-se diante de mim, entristecer-se, se quebrantar genuinamente, eu lhe restauro. Então eu quero dizer a você, se tem aqui, você que está nos assistindo hoje, no momento que você estiver assistindo a esse momento aqui, ministérios que possam estar travados pela dureza do seu coração, é tempo de se arrepender. É tempo de buscar a face do Senhor e Ele, na sua proposta que Ele pré-estabeleceu, vai lhe restaurar. Vai restaurar sua casa, vai restaurar sua família. Amém. Porque Glória a Deus. Ele é fiel. Ele não pode negar-se. Genuinamente a gente buscar o caminho da humilhação, aí a gente volta ao caminho da bênção. Aí a gente já está bem próximo aqui do término, né? A hora já se estendeu. Mas deixar só uma pergunta no final aqui. Ixi. Hoje eu fiquei só observando os homens falar, né?
Falar o que diante desses homens? Que é isso? A pergunta é, a gente falou muito de bênção, 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 bênção. Mas o que seria essas bênçãos? O que seria de fato essa recompensa do Senhor pela minha obediência? Porque, que não é o nosso caso, né? Hoje em dia, as pessoas estão cultuando tanto eu por conta de algumas ministrações prazeres que momentâneos, levaram as pessoas a esse entendimento de que Deus é o cara que dá. Mas que bênção é essa? O que é que Deus dá? O que é isso que vem dos céus que nos alcança? Eu falar de bênção aqui, eu abro um leque imenso. Mas o que é de fato? E aí eu deixo essa pergunta para você que está em casa aí, começar a pensar um pouquinho, começar a ler a Bíblia um pouquinho e entender. Por que eu me fiz essa pergunta? Eu fiz essa pergunta há um tempo atrás, quando uma certa pessoa estava comigo e disse assim: se Deus falar comigo, é o que ele falou, se Deus falar comigo, eu faço isso por Cicrano. Aí eu disse a ele: Deus nunca vai falar com você. Ele falou para mim: por quê? Eu disse: porque já está escrito. Ou seja, na totalidade, as bênçãos dos céus, geralmente, meu pastor, já foram derramadas sobre nós. A gente é que tem o dever de meditar e executar. O que é que Deus vai te enviar mais que Ele não enviou? Não estou procurando o que é que falta, meu pastor. Todo projeto de salvação já está desenhado na Já Bíblia. foi. Leia a Bíblia e execute. Uma das Simples respostas assim. para Ítalo seria a bênção maior é a bênção maior, desculpa. A bênção maior seria, Ítalo, eu sei que você fez ao público, mas, né, Não. na mesa, mas a bênção maior seria a salvação. Essa é Eternidade. essa é a maior bênção, a gente termos acesso ao trono da graça, né? Hoje, e aí o pastor falava sobre isso um pouco atrás, e eu lembrava daquele texto lá, acho que é em Hebreus, que o véu foi rasgado e que nós possamos entrar confiadamente na presença do Senhor, porque hoje nós temos livre acesso na pessoa de Cristo. Então, nós temos hoje essa bênção, e aí, para isso, né, Efésios 1:3 diz assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, Ele já tinha pré-estabelecido, né? Nos abençoou, está no passado, né? Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões Celeste. em Cristo. Então, a bênção maior que um homem pode receber é a salvação. É ter seu nome escrito Regeneração no de livro vida. da vida. Agora, também a palavra de Deus, ela é plena de promessas, repleta de promessas. E aí as chaves para ter acesso a essas portas de bênção é o caminho da obediência. Essas são as chaves que vão abrir portas de bênção sobre nossas vidas, né? Então, batendo no martelo, Deus não é fiel a mim. Não é fiel a mim. Não é fiel a você. Não é fiel a Naldo. Nem a você, nem a você, nem a você, nem a você. Isso, Deus é Deus fiel à à sua palavra. palavra. Que bênção, né? Uma vez obedecendo-a, temos todas as bênçãos ao nosso dispor. Dispor. Perfeito. Disponíveis, Do que pode se queixar o homem, senão dos seus próprios pecados? E delitos. Né? Então, assim, mas eu não consigo vencer isso. Se estiver em Cristo, você vence, pois Ele somos mais que vencedores. Agora, claro que isso vai demandar de você esforço, dedicação, disciplina, né? Você que diz que eu não gosto de rotina, ninguém consegue ser bem sucedido em nada na vida se não aprender a lidar com uma rotina. Você tem que ter uma rotina na sua vida. Você tem que ter uma disciplina na sua vida. Não adianta. Seja onde você queira chegar, você precisa desenvolver, né, esses pré-requisitos para que você consiga ser uma pessoa bem-sucedida. Lembre-se, inconsequência gera bagunça, desorganização, né? Quando você decide de forma coerente, sensata,
quando você busca conselhos, opiniões de pessoas que já passaram por onde você pensa em passar, gente experiente, madura, quando você, né, se aconselha com pessoas que têm marcas na sua vida, mas que são marcas saradas, não são pessoas que são adoecidas com um processo e não são curadas, que devem te orientar, nem te aconselhar. São pessoas que têm marcas, mas não estão mais abertas, não estão mais doendo, elas estão ali apenas para lembrar o processo, né? Então, esse tipo de gente é quem você deve ouvir, é quem você deve seguir, são as pessoas que você deve, de fato, se inspirar e se aconselhar. Tá bom? Então, nós vamos já para as nossas considerações finais. Eu quero que vocês já, na abordagem que vão fazer, já estejam aí falando aquilo que, para poder fechar, né, esse momento. A gente gostaria que se estendesse por mais tempo, né? Isso. Mas toda semana nós temos um episódio aqui, como você sabe, e aí uma coisa vai conectando com a outra. O episódio da semana retrasada, altares de carne. Aí da semana passada nós tivemos consequências de uma vida inconsequente. E agora, né? Deus não é fiel a você, quer dizer, vai tudo tendo uma conexão, né? Basta que você acompanhe com atenção os nossos podcasts e você vai, então, entendendo qual é a linha de raciocínio que nós estamos criando aqui, tá bom? Espero que você tenha sido edificado nesse momento, seja lá o tempo, o dia, o mês, o ano que você esteja se alimentando desse conteúdo. Espero que possa lhe ajudar. Não foi à toa, não foi em vão que você conectou nesse canal e está nos acompanhando aqui, não é isso, Pachotes? É isso aí, pessoal. Uma bênção, muito bom. A gente vai aprendendo. Você possa também repassar, né? Compartilhar, possa espalhar essas sementes. A partir do momento que você vê esse vídeo, o momento que você vê, a hora que você vê, já pensa aí pelo menos em umas 10 pessoas e encaminha esse vídeo, tá? Para que o Senhor ele possa também se estender esse momento aqui da gente, tá bom? E agradecer pelo espaço também. Aqui o podcast Aba, né, abriu aí o espaço para a marca V7 Automóveis. Que Deus abençoe grandemente. Eu quero convidar vocês ali na José Rodrigues de Jesus 501. Dá uma passadinha lá, com certeza já vai ter sido inaugurada a loja quando você ver esse vídeo. Mas você é o nosso convidado para comprar uma carruagem de fogo ali e andar nas asas da V7 Automóveis. Muito bem. Amém, amém. É um momento precioso aqui, muito grato a Deus, né, por estarmos mais uma vez aqui nesse podcast maravilhoso, com o intuito mesmo de trazer crescimento, né, para nossas vidas e para aqueles que nos assistem, para aqueles que vão compartilhar e alcançar pessoas. Eu queria reformular, que eu gosto de frase, eu citei aqui uma frase 2 vezes, mas eu queria reformular ela porque veio aqui à minha memória o seguinte, né, o povo de Deus saiu do Egito, tinha uma promessa de uma Canaã, de uma bênção, mas no meio Deus pré-estabeleceu orientações que eles não se contaminassem com outros povos, né? Não se envolvesse com eles por conta dos seus deuses e tal, mas o povo ele falha no caminho, não é assim? Então, dentro disso eu reformulei minha frase, que eu gosto também de frase, e eu queria também deixar essa frase assim, olha, no caminho da bênção, uma desobediência tem sua consequência. No caminho da bênção, uma desobediência tem sua consequência. Porque Deus não se nega. Ele é fiel a tudo que Ele pré-estabeleceu. Há uma bênção para nós, há uma Canaã celestial. Há bênçãos nas nossas vidas, há promessas do Senhor para cumprir na minha vida, na sua vida, muitas promessas ministeriais, seja na área empresarial, seja numa realização. E há um caminhar aí. Agora, entendendo que toda desobediência tem suas consequências, mas Deus é fiel. Amém. Deus é fiel. Deus abençoe vocês. Bem, queridos, vocês aí de casa, eu quero deixar Salmos, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, diz o seguinte: abençoado com fidelidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação é estar na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham.
tudo quanto realiza prospera. Ou seja, Glória a Deus. quer ser abençoado por Deus, medite na palavra dele e obedeça, que o que já está escrito te alcançará. Deus abençoe. Aleluia. Muito bem. Na minha última fala aqui nesse episódio, eu quero me dirigir especialmente a você que está iniciando algo, ou esteja no início de um projeto, ou no início da sua vida, você que é jovem ainda, que tem toda uma vida pela frente. Aqueles que estão iniciando o ministério, aqueles que estão empolgados com algum projeto que nasceu no coração, preste atenção que eu vou dizer para você agora, muita atenção. Honre as pequenas coisas. E também tenha cuidado com as pequenas coisas que lhe aparecem, brechas que vão se abrindo. Todos nós sabemos que o tempo que Jeremias é erguido por Deus para profetizar para Israel é o tempo que antecedeu o cativeiro babilônico. Por desobediência, Deus entrega Israel à própria sorte e às mãos do rei Nabucodonosor. Por desobediência à sua palavra. E aí, como foi que os babilônicos conseguiram entrar em Jerusalém? Jeremias 39, versículo 2. Era o 11º ano do reinado de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando foi aberta uma brecha na muralha da cidade. Através dessa brecha que foi aberta na muralha da cidade de Jerusalém, os capitães do exército da Babilônia entraram através daquela brecha e alcançaram o portão principal e tomaram a cidade. Uma brecha. Uma brecha. Claro que esse podcast vai servir para pessoas que vão ver e ouvi-lo pensando em uma perspectiva de eternidade. O que estamos te ensinando aqui não vai servir só a médio e longo prazo na tua vida, vai servir a médio, longo e eterno. Amém. O que nós estamos falando aqui são de coisas eternas. Então, se você deseja passar a sua eternidade com Deus, comece esse projeto de eternidade agora. Por isso que Jesus não deixou outra opção para nós. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Condição sine qua non, indiscutível, incontestável. Você só vai ao Pai, você só vai para a eternidade se estiver em Cristo, obedecendo a Cristo. Fora disso, não há garantias de eternidade e de céu para ninguém. Deus te abençoe. Espero ter abençoado a tua vida, tua casa, tua família. Nossa equipe deseja a você um excelente momento para a sua vida, que sabe-se lá quando você vai estar vendo esse podcast, mas que seja as suas decisões a partir de hoje tomadas de forma responsável, assertiva e extremamente prudente na presença do Senhor. Aqui está o livro dos livros. Glória a Deus. Esse aqui Aleluia. não erra, não falha. Tá bom? Quer dar certo na vida? Assume esse coach aqui na tua vida. Ó. Bíblia Sagrada é o nome dele. Deus te abençoe, um forte abraço e nos despedindo aqui, né? Com essa alegria no coração, com essa sensação de dever cumprido, pois tudo que vivemos e fazemos está fundamentado à palavra de Deus. Um forte abraço e até o próximo episódio em nome de Jesus.